Bom, chegamos ao fim das nossas 20 deambulações de introdução à arqueologia, continuando ainda e concluindo a referência à escavação arqueológica, mas também já o depois. O depois que na realidade em grande medida não é tratado nestas 20 sessões porque seria talvez necessário outras 20 para falar então de todo o trabalho de gabinete, de estudo de materiais e de finalmente também de edição que os arqueólogos desenvolvem e sem os quais, de resto, aquilo que fazem ao nível do campo é como se tivesse sido perdido ou destruído duas vezes, uma pela escavação em si mesma e a outra pela não publicação dos resultados. Vejamos, em relação, portanto, ainda à escavação arqueológica, um aspecto que, embora tenha sido referido nas sessões anteriores, especialmente na última, quando desenvolvia a matéria relacionada com o método de Leroy-Gourhan, as questões do registro documental durante a escavação arqueológica e, portanto, aquilo que fica para depois da escavação arqueológica como fontes de análise daquilo que, como disse e repeti já várias vezes, acaba por ser perdido como fonte primária. E passamos a ter apenas fontes secundárias, todos os registros que possamos fazer durante a escavação. Estes registros, diria, são de tipo bastante diversificado. O caderno de campo, o desenho, a fotografia, e ligado com a fotografia também a variedade da fotoestereogrametria, a conservação in situ e a consolidação para remoção e as moldagens, e depois outros tipos de registros, as amostras que se podem fazer, quer de rotina, quer especiais, as gravações em vídeo, em DVD, em áudio, etc. E a própria topografia. Os levantamentos topográficos. Vejamos alguns destes casos de registro. Em primeiro lugar, o mais tradicional, diria, o mais básico de todos, e por ser básico não é menos importante, o caderno de campo. Bom, o caderno de campo do arqueólogo, o caderno de campo de uma escavação arqueológica, é muito variado, variou muito ao longo do tempo, e ainda hoje continua a ser muito variável, porque o que a legislação diz é que há um conjunto de informação que deve constar dos relatórios de trabalhos arqueológicos. Estes relatórios de trabalhos arqueológicos, uma vez aprovados por quem tem autoridade para o fazer, subsumem completamente as responsabilidades do arqueólogo perante o ato de escavação arqueológica, e se ele tomou mais apontamentos do que aqueles que a lei lhe obriga a tornar públicos através dos relatórios, observações, notas, etc., tudo o que tenha feito, daquilo que se pode então chamar e incluir no conceito de caderno de campo, isso é material a mais relativamente às obrigações legais. Não existe tipificação, digamos, do ponto de vista normativo, como deve ser constituído, e na realidade, muitas vezes, acabam por ficar em posse privada dos arqueólogos, como é aqui o caso destas imagens que estamos a ver, que são duas páginas dos célebres para quem está dentro da história da arqueologia portuguesa, cadernos de campo do professor Manuel Heleno, antigo diretor do Museu Nacional de Arqueologia, e que diziam todos que durante as escavações, as dezenas, porventura até centenas de escavações que fez pelo país, sobretudo no centro e sul de Portugal, de todas as épocas, desde o Paleolítico ao período romano e tardo-romano, já medieval, se dizia que em cada local ia sempre tomando notas e tendo os seus cadernos de campo, com muitas observações sobre aquilo que se ia encontrando. Bom, a verdade é que esses cadernos de campo acabaram por desaparecer, no sentido literal do termo, deixou de saber onde estavam, durante décadas, de tal modo que criou-se quase um mito à volta dos cadernos de campo, considerando uns que provavelmente até nunca teriam existido e que era apenas uma forma simpática, benigna, de dizer que o professor Heleno, que não publicou extensivamente praticamente nenhuma das suas escavações, pois apesar de tudo tinha notas para o poder fazer quando assim entendesse, como ele próprio dizia que poderia vir a fazer, mas enfim, se duvidava até que pudesse existir, com graves danos para as coleções do Museu Nacional de Arqueologia e, por extensão, para a arqueologia portuguesa, porque muitos dos sítios encontravam-se no museu apenas com códigos de letras ou numéricos, mas normalmente letras, como se vê aqui nesta página, em que se diz que a anta sexta do Vidigal, e o Vidigal sabemos onde é, era a anta GJ ou GL, enfim, o que está ali escrito, como depois numa listagem que ali está na página do lado esquerdo se vêem outros nomes correntes e a respectiva cifra. Agora,
estes nomes correntes eram essenciais para saber de que monumento estávamos a falar, até porque muitas vezes eles conheciam no terreno ainda e se conhecem no terreno e, portanto, podermos localizar. Não, como se não bastasse realmente passarmos com estes cadernos de campo a termos conhecimento da cifra, do código da cifra, da solução da cifra, temos também, então, para cada um dos monumentos, apontamentos de campo, o tal caderno de campo, onde, de facto, o escavador, neste caso o professor Heleno, faz observações sobre coisas que encontra. Por exemplo, nestas outras duas folhas, ele diz que encontrou um vaso semisférico liso que julgo ser o tipo, ser o tipo mais antigo. E diz também que encontrou um fragmento de metal que me parece ser de cobre, e que é importante. Enfim, portanto, como veem, há aqui apontamentos, alguns até com anotações, há esboços de plantas do monumento, como se vê na página do caderno aqui apresentada do lado direito. E, portanto, são elementos importantes, ainda que cursivamente, sem sistematização nenhuma. Aqui, por exemplo, é a primeira página de um caderno número 2 sobre o cemitério da Lagoa em Troia, e depois algumas indicações, neste caso a sepultura 9A, o comprimento, a largura, a orientação no espaço que tinha, enfim, um conjunto de dados que são cruciais, são muito importantes para melhor contextualizar as coleções do Museu Nacional de Arqueologia neste caso, e que carecia a arqueologia portuguesa absolutamente deste conhecimento. E a verdade é que, desde que adquiridas pelo Museu Nacional de Arqueologia, depois de saber que finalmente existiam e que até estavam à venda, acabaram, nos últimos quase 2 décadas, por dar origem a milhares de páginas, porventura já, de artigos científicos, de revista, para congressos, de teses académicas, de doutoramentos, de mestrados, a partir da informação retirada destes cadernos de campo. Um outro caderno de campo, um outro grande diretor do Museu Nacional de Arqueologia, o professor Dr. Dom Fernando de Almeida, que aliás sucedeu a professor Manuel Heleno, e aqui uma primeira página das suas escavações em 1955 na Idanha Velha, e depois também um caderno de campo que neste caso é quase que um diário de campo, o que foi acontecendo, o que se foi sucedendo, as opções que o arqueólogo entendeu tomar quanto escavar o que, e onde e como, inclusive muitas vezes quem participou, contactos é que foram feitos, por vezes plantas de zonas onde escavou, ou até esboços dos equipamentos que se mandaram fazer, como aqui no caso do lado direito, uma folha que mostra o crivo de escavação que foi mandado fazer, ou plantas, neste caso de um edifício geral, com a indicação das medidas, e até colados sobre o caderno de campo fotografias retiradas na altura dos trabalhos. Tudo isto são elementos que podem constar de cadernos de campo, diria, pouco formalizados. Em épocas mais recentes, os cadernos de campo tendem a ser mais formalizados, e é o caso, por exemplo, do que estamos a ver agora, que é uma das folhas do caderno de campo que eu próprio e o Grupo para o Estudo Paleolítico Português, que se vê ali na sigla, em cima do lado esquerdo, GAP, fizemos quando iniciámos as escavações arqueológicas em Vila Velha de Roda. Neste caso, até foram feitas inicialmente para o sítio de Vilas Ruivas. E o que se vê é isto, era um caderno de campo, que era no fundo um dossiê constituído por sucessões, digamos, sobrepostas de folhas, que se iam sempre acrescentando à medida que a escavação decorria, quadrado por quadrado, portanto cada quadrado tinha o seu dossiê com as suas folhas de registro. E as folhas de registro eram, basicamente, embora pudesse haver mais, duas. Esta, que estamos a ver, que é uma folha onde nós temos representado o quadrado em milimétrico, como se fosse papel milimétrico, portanto aquela zona central que é o quadrado de 1 metro de lado, a escavação era dividida por segundo metros quadrados, seguindo o método de Louraguran, em quadrados de 1 metro de lado, e depois qualquer achado que se fizesse dentro deste quadrado podia ser então registado X e Y ali, e depois também na margem esquerda vê-se algumas notas de cotações do Z, ou seja, das profundidades da camada que estivesse a escavar. Era uma escavação muito meticulosa, que era conduzida por camadas, uma decapagem de 5 em 5 centímetros, e portanto os objetos, quanto à profundidade, estavam ipso facto posicionados, uma vez estavam dentro da camada que era definida pelas cotas da base da camada, registadas ali de lado, como se vê no sistema de cotas de 1 a 9. Para além disso, outras observações, outros dados, outras amostras de sedimentos que se fizessem eram aqui também registadas. E isto intercalava com uma outra folha, uma folha onde todas as recolhas, quer aquelas que eram levadas para museu e para mais tarde serem observadas e ficarem, quer aquelas que no momento da escavação eram destruídas, como pontos de carvão, etc. Todas as observações, todas as recolhas e observações eram aqui registadas nestas folhas, com uma numeração de 1 a n dentro do respectivo quadrado. A data, o número da recolha,
no final, na última coluna, o código que se aplicava sobre, por exemplo, sendo um objeto de pedra lascada, que se escrevia mesmo em tinta da China, para ficar mais fisicamente marcado e registado o código, que era a sigla do sítio, o quadrado a que pertencia e o número sequencial numérico nesta lista de recolhas e observações. Depois também o X, Y e Z, ou seja, comprimento, largura e profundidade, a inclinação e a orientação. Um conjunto de dados, portanto, muito completo e exaustivo para absolutamente todas as observações e entre elas as recolhas feitas durante as escavações. Para além do caderno de campo, como disse, pode assumir modalidades bastante diferentes. Um dos tipos de registro mais fundamental numa escavação arqueológica é o desenho. Diria mesmo que o desenho é o pai ou a mãe de todos os registros numa escavação arqueológica. Muito mais importante que a fotografia, muito mais importante que qualquer outro tipo de documentação que se possa obter, o filme, o que se quiser. O desenho representa, e aqui estou a mostrar imagens retiradas do Manual de Arqueologia de Mortimer Wheeler, a que já me referi anteriormente, a arqueologia de campo, a Archaeology from the Earth, e ele próprio diz, não é? O desenho é muito mais honesto do que qualquer outro registro. Porquê? Porque é uma interpretação. Ninguém tem dúvidas que ao estar a ver o desenho, seja de um perfil estratigráfico como aqui se mostra, com alguma codificação em termos de como se desenham as areias, as argilas, etc. Quem está a ver um desenho, seja de um perfil estratigráfico, seja de uma planta, está a ver a forma como o arqueólogo ou o desenhador arqueólogo, muitas vezes a mesma pessoa, evidentemente, na maior parte dos casos, fez, no caso da pré-história sobretudo, fez aquele registro, a maneira como viu, como entendeu, como interpretou os dados que tinha perante ele, ou ela. E, portanto, é uma forma muito honesta de se expor nos saberes, nas ignorâncias, nos acertos e nos desacertos. E isto é absolutamente fundamental numa escavação arqueológica. Aqui temos um outro desenho de uma escavação, neste caso de André Leroy-Gourhan, numa gruta, a Gruta da Ena, em Arcy-sur-Cure, em que também vemos um quadrado de 1 metro de lado. Os pequenos quadrados interiores são quadrados de 10 cm de lado. E no meio vê-se tracejado, digamos, a diagonal, a linhas diagonais, as pedras, que pareciam pedras comuns, mas depois vemos também a branco, sem nenhuma griseira no interior, os ossos, vêem-se hastes de veado, vêem-se mandíbulas ou mandíbulas de animais, vê-se talvez ali com o 180 uma estrutura dos incisivos de cavalo, enfim, e depois vêem-se também cruzes, que podem ser carvões, pontos de carvão e outras representações, 44, 59, etc., que podem ser esquírulas, lascas, restos líticos de artefactos líticos. Aqui temos uma outra representação também de desenho esquemático, porque de épocas mais recentes, porventura já proto-históricas ou históricas. A questão do desenho ser mais ou menos esquemático também é muito interessante e sobre ela haveria muito que dizer. Mortimer Wheeler salienta muito que não interessa o desenho impressionista do artista numa escavação arqueológica. No limite, qualquer pessoa, mesmo sem jeito nenhum para desenho, sabe e pode fazer desenho arqueológico de campo. Porque, como digo, aquilo que prevalece é a interpretação e a clareza do que se está a representar, não a capacidade artística de dar volumes, sombreados, etc, etc. Aqui temos ainda outros desenhos esquemáticos, embora muito rigorosos e muito precisos, de escavações em dois sítios arqueológicos, o da esquerda ainda sob direção de André Leroy-Gourhan em Etiole e o da direita na Ucrânia do Paleolítico Superior, com uma possível cabana feita, estruturada com ossos de mamute. E depois fotografia. Ora, a fotografia, como eu disse já, é muito enganadora. Esta frase do manual de Mortimer Wheeler diz-nos isso bem. Diz ele, a maior dificuldade que tem o fotógrafo de arqueologia é a de fazer com que a sua câmara diga a verdade. E ele, em algum outro ponto do manual, diz mesmo que a fotografia é mentirosa. Porquê? Porque precisamente essa ideia de nos dar a falsa sensação de estarmos a olhar mesmo para aquilo que existia. Ora, qualquer flutuação no ângulo da luz, o espectro luminoso, a inclinação e a verticalidade ou a obliquidade relativamente ao motivo traçado, a erros de perspectiva, etc. Há todo um conjunto de dados enganadores que
que podem não ser perceptíveis e na maior parte dos casos não são perceptíveis na fotografia, que de resto acaba por ser também uma arte não, de fotógrafo, e que, embora evidentemente não se diz que não se deve fazer fotografias numa escavação arqueológica, pelo contrário, deve fotografar tudo e mais alguma coisa, detalhes, pormenores, etc., só que não substitui o desenho. Aqui temos retirado ainda no lado esquerdo o manual de Mortimer Wheeler, como na altura em que ele trabalhava, se punha a questão de procurar tirar fotografias o mais na vertical possível dos sítios arqueológicos para evitar grandes distorções de ângulo, da obliquidade. Hoje em dia, com os drones e com todo um conjunto novo de parafernálias, de equipamentos que temos, podemos facilmente fazer este tipo de fotografia na vertical. E vejam aqui também do lado esquerdo a mesma ideia da fotografia, perdão, do lado direito, a mesma ideia da fotografia na vertical, mas em ambiente subaquático. Também a possibilidade de retirar, colocando a câmera no eixo central do quadrado, fotografias o menos distorcidas possível. Uma modalidade particular de fotografia é a fotoestereogrametria. Foi usada pela primeira vez com grande sucesso e representou na altura uma enorme revolução na fotografia, quando foi do salvamento dos templos de Abu Simbel no Egito, que acabou o local original por ficar debaixo da barragem de Assuão, e para fazer a transposição das enormes estátuas e das próprias paredes do templo, um templo escavado na rocha, como sabem, mas com todo um frontal altamente esculpido em tamanho majestoso, monumental, foi preciso cortar em bocados essas estátuas para depois as remontar noutro local. Ora, isso foi feito com a ajuda deste tipo de levantamentos fotoestereogramétricos, no fundo representam a lógica da estereoscopia, fotografar o mesmo motivo a partir de dois ângulos ligeiramente diferentes, e depois por um sistema de trigonometrias, de geometria dos triângulos, é possível quer fazer em fotografia, quer depois reduzir, transferir para suporte de desenho, usando o sistema das curvas de nível, um levantamento tridimensional muito preciso das superfícies que se queiram fotografar. Hoje em dia os arqueólogos já dispõem para a escavação arqueológica de equipamentos de câmaras fotográficas duplas, duas câmaras em cima de um tripé, por exemplo, que podem, colocadas no chão e nos cantos de uma escavação arqueológica, em vários ângulos de canto, depois transferindo essas imagens para um sistema de software de apoio, poder fazer as correções de distorções da obliquidade que essas fotografias têm, de modo a acabar por ter um levantamento como se fosse à escala, e como se estivéssemos a fazer o desenho na vertical ou a fotografia na vertical da superfície. O que é muito vantajoso em caso de, sobretudo, escavações de emergência, em que se tem pouco tempo no campo porque o desenho consome bastante tempo e se tem-se pouco tempo, portanto, para fazer desenho no próprio campo. E assim, através destes métodos da fotoestereogrametria aplicada à própria escavação arqueológica, através dos hardwares e do software moderno que temos de fotografia e de computacional, é possível atingir os mesmos resultados em relativamente pouco tempo. Outra área do registro de dados na escavação arqueológica, para ficar para depois da escavação arqueológica, pensando nessa perspectiva, é a da conservação imediata. Quanto à conservação, é um tema particularmente complexo numa escavação arqueológica. Há vários tipos de tarefas de conservação que se podem e devem fazer numa escavação arqueológica, portanto, in situ, no próprio local, que é a limpeza, a estabilização, a consolidação e, finalmente, a remoção para o laboratório. Na própria escavação arqueológica, anexa à escavação arqueológica, em muitos casos, há laboratórios de campo, que faz sentido que sejam simples, que sejam instalados, mas, de facto, o saber inerente à consolidação, à conservação, estas várias operações de conservação no terreno, é muitas vezes e cada vez mais ao longo do tempo complexo, requer realmente uma formação específica na área da conservação e restauro. E o que se deve considerar, em muitos casos, é que na equipa de escavação de um sítio arqueológico, para além do arqueólogo diretor da escavação, deve haver um técnico de conservação e restauro. Não é de esperar que o próprio diretor da escavação, e muito menos os participantes na escavação, possam ter o conhecimento suficientemente aprofundado das técnicas de conservação e restauro de todos os materiais para procederem como devem em cada local, em cada situação concreta. E temos algumas imagens de possíveis pequenos laboratórios de campo, anexos à escavação arqueológica, inclusive utilizando hoje em dia os portáteis e os meios da informática para que haja imediata visualização de resultados, enfim.
E depois estas são uma forma, diria, mais antiga, mais tradicional, algumas das recomendações que no meu tempo de formação de arqueólogo se faziam aos arqueólogos, como proceder no campo quando se encontrar objetos líticos. Não os tratar, nem sequer não os escovar, sobretudo, para não introduzir sobre eles riscos, mesmo microscópicos, que possam prejudicar, no limite impedir, os estudos de traciologia a seguir em laboratório. A traciologia, como sabem, é o estudo das análises de uso efetivas que possam existir sobre os gumes dos instrumentos. Os ossos, bom, se eles estiverem em mau estado, cobri-los, envolvê-los com gás, ou com mala arábica, ou laca, ou mais recentemente acetato polivinílico, que é mais neutro e que permite a consolidação e depois, mais tarde em laboratório, até a remoção do acetato para uma nova e mais final de consolidação dos ossos. Mas tudo isto é muito, muito complexo. Eu devo dizer, e não me envergonho a dizê-lo, nós temos de ter consciência de que a escavação arqueológica é destrutiva, que houve casos em que ossos encontrados durante uma escavação que eu dirigia, eu não soube também no momento como consolidá-los, como se conservá-los minimamente. Estavam de tal modo pulverulentos e a desfazer-se que se desapareceram durante o ato da própria escavação. Em alguns casos retirámos-los em bloco de sedimentos para não os ter que escavar, mas enfim, é uma situação complexa, difícil, que recomenda sempre a existência de tecnologia própria e saber específico na área da conservação florestal. Também os metais se recomendava que fossem conservados em parafina ou gesso. Já as madeiras, por exemplo, é importante que se mantenham úmidas para que não sequem, portanto, secando-se, acabem também por desfazer completamente. As conchas, protegê-las, consolidá-las com acetato polivinil. A cerâmica pintada, não limpar, evidentemente, porque uma superfície pintada, se a vamos limpar ou lavar, muito pior ainda, a pintura, o pigmento acaba por desaparecer ou total ou parcialmente. A cerâmica em geral deixar secar lentamente à sombra e consolidá-la, se for caso disso, com acetato polivinil. E os textos, acetato polivinílico e goma laca. O acetato polivinílico, como vêem, é um dos produtos de última geração mais interessantes, mais usados na escavação arqueológica, porque não só consolida, como depois é mais fácil de ser reversível em laboratório. Outra técnica de registro muito importante usada em arqueologia é a da moldagem. Aqui vemos em cima dois solos de habitat do Paleolítico Superior em dois locais, um já musealizado, o outro no próprio campo. E em baixo moldes desses solos ou de outros solos da habitat. Os moldes são feitos utilizando sistemas de borracha líquida, do género do tipo do látex, ou se quiser maior rigor, maior precisão, do silicone. Quer uma coisa, quer outra, podem ser usadas, e depois esses moldes, digamos, tendo contramoldes por baixo, mecânicos rígidos, para que a exata topografia se possa manter. É claro que antes da aplicação do látex ou do silicone, é muitas vezes necessário pulverizar os solos com alguma película que fique como isolante e, portanto, para que o produto que se vai pôr por cima se possa mais facilmente retirar sem danificar o solo ele mesmo. Embora este solo ele mesmo muitas vezes é destruído na escavação. Portanto, o molde pode funcionar como a única evidência física que se vai ter tridimensional do solo, uma vez que na sequência da escavação, havendo outros solos por baixo, ou por obras que se estão a realizar, etc., pode-se acabar por destruir aquilo que se vê e que raramente, só em casos muito excepcionais, como se vê na fotografia de cima do lado direito, é musealizado e fica para mais tempo. Aqui, a aplicação destas metodologias foi feita, penso que pela primeira vez em Portugal, por equipas entre as quais me incluí, em alguns casos em direção de escavação minha ou do António Carlos Silva, que se vê aqui numa fotografia embaixo do lado esquerdo, por exemplo, neste caso de Vilas Ruivas, em Vila Velha de Ródão, onde utilizámos látex e depois, porque não conhecíamos ainda nesta altura, mais tarde viemos a conhecer e a aprender e a passar a usar outros produtos na área das resinas sintéticas, mas nesta altura ainda não conhecíamos e tínhamos visto em França fazer assim, ter o gesso como contramolde rígido e depois tudo invertido, virado ao contrário, reposicionado em museu, como se vê na fotografia de baixo do lado direito, no Museu Francisco Tavares Proença Júnior de Castelo, de que aqui se vê uma fotografia da exposição que na altura fizemos no local e que lamentavelmente já não está apresentada, mas que onde o solo da habitat de Vilas Ruivas do Paleolítico Médio, um dos mais antigos, porventura até a mais antiga estrutura habitacional humana encontrada no solo português, pelo menos nesta altura, e ao ar livre ainda hoje certamente a mais antiga, era acompanhado por um conjunto de os materiais mesmo que vieram do local em vitrina e depois um conjunto de painéis elucidativos, explicativos de temáticas da evolução humana e da posição dos neandertais, porque se tratava aqui de neandertais na escala da evolução humana.
Finalmente, um outro tipo de registro muito importante que fica para o futuro e resultante da escavação arqueológica é a topografia. A topografia, nós na escavação arqueológica estamos sempre a recorrer a instrumentos de topografia. Ou a este tipo de instrumentos, neste caso até um pouco mais antigos, que são os teodolitos, especialmente antigo do lado direito, como veem aqui, os mais antigos. Lembro-me que em escavações arqueológicas e no início delas utilizávamos um teodolito ainda mais antigo, qualquer um destes aqui, que tinha a alcunha de bailarina, porque era muito difícil de estabilizar no tripé. E aqui vemos dois teodolitos. O que é o teodolito? É um instrumento de topografia que permite fazer leituras de ângulos e, portanto, rodar a luneta quer na vertical, quer na horizontal em toda a circulação, em todas as direções, portanto, quer direções verticais, quer direções horizontais. Aqui temos um teodolito um pouco mais sofisticado, mas nada dos que existem atualmente, que são já em grande parte digitais, não se olha por olho humano e isso não registra através de cadernetas de apoio, que eram e são ainda chamadas as cadernetas de taquiómetro, que eu utilizei muito em escavações arqueológicas e que qualquer arqueólogo, mesmo aqueles que hoje em dia usam teodolitos de última geração, que são chamadas estações totais, em que basta carregar num botão e as leituras são feitas todas automaticamente e também imediatamente em tempo real no local, transferidas para portáteis, para computadores portáteis e para softwares que imediatamente tratam os dados de modo que qualquer levantamento que se esteja a fazer vai sendo gerado no local imediatamente. Nada disto se passava antigamente e até há pouco tempo atrás, e éramos como marinheiros navegando pelas estrelas em vez de ser pelo GPS. Ora, tal como os marinheiros hoje em dia, que apesar de poderem navegar por GPS na formação que têm, aprendem a navegar pelas estrelas, também o arqueólogo, na minha opinião, deve continuar a saber os rudimentos básicos da trigonometria que lhe permitam fazer levantamentos topográficos no sítio arqueológico. Aqui estão algumas dessas indicações, como veem, isto é as marcações que se vê na luneta do teodolito, e depois do lado direito em baixo é uma explicação em que eu não vou entrar em detalhe porque não haveria obviamente tempo para isso, da lógica da trigonometria, da geometria dos triângulos, que se tem que aplicar para fazerem os cálculos, as notações, os registros e depois os cálculos para os levantamentos topográficos. Aqui temos mais teodolitos, mais recentes estes, já com os tais sistemas digitais e de ligação a equipamentos informáticos. E aqui um outro equipamento, este ainda mais, diria, pré-histórico, que é a alidade de prancheta. A alidade de prancheta é um equipamento odiado pelos geólogos, diria assim, ou pelos topógrafos em geral, e em certos sentidos, em certas escolas, sobretudo na escola alemã de arqueologia, amado pelos arqueólogos. E porquê? Porque é um instrumento que permite, nesta prancheta que se vê do lado esquerdo, onde se coloca um papel milimétrico, papel de desenho, se permite ir fazendo e verificando e vendo o levantamento topográfico à medida que ele é feito. A alidade, contrariamente ao teodolito, apenas permite fazer rotações verticais, sendo que as medidas na horizontal são dadas pela própria régua que desliza na prancheta. Aqui se vê uma alidade de prancheta. É um instrumento que, como eu disse, os topógrafos, os geólogos, sobretudo os topógrafos, não gostam muito porque obriga a passar muito tempo no terreno para depois pouco tempo em gabinete. Os arqueólogos, quando o utilizam na escavação arqueológica, depois por natureza estão muito tempo no terreno e até lhes importa é que imediatamente vão vendo os resultados dos levantamentos e não requerem, pelo contrário, até pretendem evitar muito tempo de tratamento de dados no gabinete, uma vez que precisam dos dados e dos levantamentos imediatamente no terreno. Finalmente temos um último nível, um último tipo de instrumentos, que é o nível de bolha de ar, que aqui vemos o mais elementar possível. Claro que hoje em dia há níveis de bolha de ar destes com lasers, com projeções de lasers e, portanto, mais sofisticados, mas o nível de bolha de ar, que é um instrumento, diria, do dia a dia da escavação arqueológica e do registro arqueológico. Aqui vemos níveis, mas mais sofisticados, mas são níveis à mesma, e a função dos níveis é esta, darem-nos planos horizontais, de modo a que se podem posicionar entre si dois objetos a profundidades diferentes, saber qual a diferença que têm de um em relação ao outro, ou se estão à mesma profundidade ou a profundidades diferentes. E isto em toda a rotação dos 360 graus ou dos 400 graus, em toda a volta, portanto, como aqui se vê na base deste teodolito lá.
E aqui o desenho, retirado do manual de Leroi-Gourhan, precisamente da utilização do nível na escavação arqueológica. Como vêem do lado esquerdo em cima, está um tripé com o nível posicionado e depois uma mira, de modo que se vê que este tripé vai bater naquele ponto da mira e aquela laje que está mais em profundidade, sabemos a que profundidade exatamente é que está. Normalmente tudo isto é remetido para um horizonte de referência, que é o chamado nível zero, que se vê no desenho de baixo, duas estacas que definem entre si uma horizontalidade que é o nível de zero, a partir do qual todas as medidas são tomadas na escavação. Uma aplicação deste tipo de princípios, uma aplicação que me diz respeito, estamos a caminhar para o fim desta nossa sessão, neste caso no sítio arqueológico de Vila Velha de Roda, da Foz do Enxarrique, em Vila Velha de Roda, vê-se muito bem aqui em primeiro lugar o Tejo e a Ribeira do Enxarrique, portanto a Foz da Ribeira do Enxarrique, um local, paisagens muito bonitas, do Paleolítico Médio, onde realmente, como se vê, aplicámos os métodos todos que temos da segunda escola Leroi-Gourhan, que tenho vindo a referir, a escrivagem com água, a leitura estratigráfica prévia e escavação em extensão, a sondagem, como vem aqui do lado esquerdo, uma sondagem com a ponte sobre o Tejo e as portas do Rodão ao fundo, o nível e o tripé ali também visível, e na sondagem setas cor-de-rosa para melhor se perceber na fotografia que se indicam ossos e setas azuis que indicam instrumentos de pedra lascada. E reparem aqui uma planta de áreas gerais de escavação que campanha após campanha, campanha de escavações após campanha de escavações, visava ter uma área em extensão, de resto bastante extensa, não comum para escavações do Paleolítico Médio, mas pela acumulação de campanhas de anos sucessivos. Além disso, as sondagens e prévias, até mecânicas, inclusivamente com retroescavadora, e as sondagens manuais feitas em termos trabalho de arqueologia. Imagens gerais do trabalho arqueológico neste sítio, como veem, quase parece algo caótico, nem se vêem quadrados propriamente, embora eles existam. Como vem aqui, nesta outra imagem, vê-se o colega que está aqui a escavar com o sistema de quadriculagem posto, porque na altura em que ele estava a fazer esta operação, estava a fazer o desenho, a planta. Vê-se também que tem na mão o caderno de escavação, a página que eu há pouco mostrei em milimétrico, e ele estava a fazer a planta deste nível de escavação, com o que tinha sido encontrado aquele nível de escavação, e precisava para isso ter posicionados fisicamente os lados do quadrado para tomar as medidas. E bom, chegamos ao fim desta nossa deambulação de 20 sessões, porventura mais de 10 horas, de introdução à arqueologia. A mensagem geral com que eu queria concluir é de que, permita que se diga, a arqueologia é divertida. Este é o desenho humorístico que eu tenho e sempre tenho tido ao longo de muitos anos já à entrada do meu gabinete no Museu Nacional de Arqueologia. Como me dedico ao Paleolítico, acrescentei-lhe esta legenda, que não fazia parte do desenho original, o Paleolítico é que é bom. Mas na realidade o que se trata é de uma escavação num momento divertido, algo que nós obviamente não pretendemos ter na escavação, quem tropeça num cabo, quem foge de uma aranha, etc, etc. Quem faz um buraco muito fundo à pasada, quem está deitado numa tábua da escavação em vez de estar a escavar está a rir, enfim, tudo isto não é desejável que não aconteça, para além do que se vê no chão, desde latas de sardinha até bilhas e enfim, coisas de épocas muito diferentes. Tudo isto não acontece, é desejável que não aconteça na escavação arqueológica, mas é uma forma divertida de pensarmos no gozo que nos dá a arqueologia. E quando não somos capazes de rir, de nos divertirmos connosco próprios, algo está mal. Reparem que este sortilégio da arqueologia, esta ideia do arqueólogo Sherlock Holmes, que aqui se vê no Punch Magazine no início do século XX, mas já com a diversão, porque no fundo é uma espécie de uma anedota. Perguntam ao arqueólogo Sherlock Holmes o que é que ele está a escavar, e ele diz que é uma casa, sem dúvida, de alguns milhares de anos atrás. E eles respondem, estes senhores, provavelmente proprietários aqui do terreno, bem, nós o que gostaríamos mesmo era que encontrasse uma espada. Portanto, este humor permanente ligado à arqueologia alimenta-nos também. E alimenta-me a mim em especial. Termino com estas referências, com este passagem, com este fragmento de uma banda desenhada feita por aluno mais virtuoso depois das aulas que teve, das minhas aulas que teve na universidade sobre arqueologia. E reparem, é o Luís Raposo a contracenar com o Indiana Jones, com coisas como isto. O Indiana Jones e o Luís Raposo diz
O Luís Raposo para o Indy. Não sei, não, Indy, mas acho que não é com estes óculos que a gente vai captar as três dimensões da escavação. O que revela que o aluno, aqui o estudante, neste caso, percebeu bem a importância do registro tridimensional na escavação arqueológica. Ou aqui esta outra, mais marota, que é o Luís Raposo a dizer: vamos lá começar a decapagem. E logo alguém diz: eu já sabia, mas comigo não, eu sou muito homem, ninguém vai fazer decapagem comigo. Ou ainda esta outra também brincalhona, que é de o Indiana Jones a falar com o Luís Raposo, e o Indiana Jones diz: eu vim para o trabalho de campo pela fama e pela fortuna, e tu? Bom, e o Luís Raposo, um bocado, digamos, enfiado, penalizado, diz: bem, eu vim para a arqueologia para fugir para o campo, para fugir à graxa dos alunos do segundo ano.